Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar um outro método para a construção do gráfico de uma função afim, tá? Complementando aí, então, a nossa primeira aula sobre a construção desses tipos de gráficos, tá? O procedimento que nós vamos adotar aqui é utilizar os pontos de intersecção com os eixos x e y para determinar a reta que representa o gráfico de uma função afim. Então, vem comigo! Bem, pessoal, então vamos compreender o processo de construção de um gráfico, né, por meio das intersecções com os eixos x e y, tá bem? Então, eu peguei aqui um exemplo, tá? F de x igual a 2x mais 1, tá? E nós vamos construir o gráfico dessa função afim. Bom, nós vamos começar aí pela intersecção com o eixo y, que também é conhecida, né, no universo aí das funções, né, como o eixo das ordenadas, tá bem? Bom, mas para vocês entenderem como que se faz para obter esse ponto, imaginem um ponto qualquer sobre o eixo y, tá bem? Para enxergar a coordenada x desse ponto, nós temos que projetar esse ponto, né, sobre o eixo x. E nesse caso, né, o ponto estando em cima do nosso eixo y, então, a sua projeção coincide com o zero no eixo x. Então, a gente diz que sempre que um ponto está sobre o eixo y, né, a coordenada x desse ponto é nula. E é justamente essa informação que nós vamos utilizar para obter o ponto, né, de intersecção do gráfico dessa função com o eixo y. Por quê? Porque eu vou fazer justamente, né, x igual a zero nessa lei de formação para obter, então, a respectiva coordenada y e, por consequência, né, as coordenadas desse ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Então, vejamos, ó, fazer x igual a zero nada mais é do que calcular a nossa f de zero, tá bem? Lembrando que esse procedimento, né, a gente já estudou em outras aulas aqui do canal. Eu vou até deixar uma delas aqui para vocês estarem assistindo, ok? Bom, ao substituir o x aqui dentro, né, por um determinado número, esse número imediatamente ocupa a posição do x do outro lado da igualdade. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o valor zero, tá bem? Mais 1, né? E aí, resolvendo, então, eu vou encontrar que a minha f de zero é 2 vezes zero, zero, né? Mais 1, 1. Ok? Bom, então eu sei que se eu tenho o x igual a zero, eu terei o y igual a 1. E eu posso, então, escrever o par ordenado que representa o ponto de intersecção, né, do gráfico que nós vamos construir com esse eixo y, né, esse eixo das ordenadas. Vou chamar esse ponto de ponto A, ok? É um nome aleatório, você pode escolher outra letra aí, tá bem? Nós vamos ter as coordenadas dele como sendo, então, 0 para x e 1 para y, tá bem? Agora, nós temos que obter a intersecção com o eixo x, que é conhecido aí também como o eixo das abscissas, tá bem? Bom, observem, né, que se eu tiver um ponto qualquer sobre o eixo x, então, a projeção desse ponto, né, sobre o eixo y coincide com a origem. Ou seja, né, se um ponto está sobre o eixo x, qualquer ponto sobre o eixo x, tem a coordenada y nula, tá? E nós vamos utilizar isso também para obter, então, a intersecção do nosso gráfico aqui com o eixo das abscissas, tá? Que é o nosso eixo x. Como? Considerando justamente y igual a zero. Lembrando que numa lei de formação, a expressão f de x ela é equivalente a escrever y, tá bem? Então, ao considerar y igual a zero, na verdade, eu vou ficar com 2x mais 1 igual a zero. Vamos escrever isso, ó. 2x mais 1 igual a zero. Bem? Então, ao fazer isso, eu estou dizendo que o meu y é igual a zero, tá? E também, né, uma consequência do que foi feito aqui é que eu acabo gerando uma equação do primeiro grau.
Também tem aula aqui no canal, né, sobre resolução desse tipo de equação. Vou deixar o link aqui para vocês estarem aí assistindo, caso você não lembre como é que faz para resolver, tá? Ou quiser dar uma revisada no processo, ok? E aí, isolando o x nessa equação, ou seja, resolvendo ela, eu encontro a correspondente coordenada x, tá bem? Então, vamos ver como que isso fica. Vou passar esse 1 que está somando para o outro lado, subtraindo do zero, que vai ficar menos 1. E depois, o 2 aí, que está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, para baixo, né, dividindo, certo? Eu vou encontrar menos meio. Se você preferir, né, pode escrever menos 0,5, tá bem? Então, a consequência que eu tenho aqui, né, é que eu tenho o ponto de coordenadas menos 0,5 para o meu x, reparem aqui, ó, e 0 para o y, tá? Eu posso usar ponto e vírgula aqui para separar os números, né, visto que um deles já tem vírgula, né, no caso, menos 0,5. Agora, da nossa outra aula sobre gráficos, né, que eu já comentei aqui nesse vídeo, nós vimos que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, tá bem? E aí, pessoal, quantos pontos são necessários e suficientes para determinar uma reta? Né? 2 pontos, tá bem? Então, eu já tenho 2 pontos, né? Eu tenho o ponto de intersecção com o eixo x e y. Então, eu vou locar esses pontos, tá bem? Então, vamos comigo aqui, ó. Menos 0,5 para x e 0 para y. Então, aqui nós teríamos menos 1, né? Nesse meu plano cartesiano. Menos meio estaria por aqui, tá bem? Mais ou menos isso. E o ponto, podemos chamar esse ponto de B, né? Então, aqui estaria o nosso ponto B, tá bem? E o ponto A, né? 0 para x e 1 para y, mais ou menos aqui, bem? Então, esse aqui é o nosso ponto A. E aí, pessoal, basta eu ligar esses dois pontos, né? Para encontrar aí, então, o gráfico correspondente. Vamos fazer isso, ó. Ligar esses dois pontos aqui. Lembrando, né? Que esse gráfico ele segue infinito em ambas as extremidades, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse é o procedimento, né, de obtenção do gráfico de uma função afim por meio de suas intersecções com os eixos x e y. Esses pontos, tá, eles também são conhecidos como pontos notáveis do gráfico. Uma curiosidade aqui é que, pelo procedimento que foi aplicado, é possível observar algumas coisas, né? Quando você igualou a zero aqui, o valor de x que você encontrou, na verdade, foi, por definição, a raiz da nossa função, tá? Esse conceito também já foi trabalhado aqui em uma das nossas aulas aí no canal, tá bom? E eu tenho, então, que a intersecção com o eixo x vai ser sempre a raiz da função afim, né? Acompanhada aqui, né, do número 0 para y, beleza? Já, se vocês observarem o que foi feito aqui, ó, no item 1, né, é possível perceber que, ao trocar o x por 0, sempre vai sobrar, né, o nosso coeficiente b aqui, certo? Então, que é o termo independente de x, né, na lei de formação. Então, nós podemos concluir também que o gráfico sempre vai cortar o eixo y, né, justamente no coeficiente b da nossa função. Podemos até registrar isso aqui, né? Escrever aqui, ó, por exemplo, que esse valor é a raiz da nossa função e o valor aqui, né, é sempre o coeficiente b da mesma. Beleza, pessoal? Então, é isso, né? Essa aula é um complemento da nossa primeira aula, né, sobre gráfico de uma função afim. Espero que ajude. Um grande abraço e até uma próxima. Fui!